Mano do céu, todo mundo, uma vez na vida, já se sentiu pressionado. Existem muitas situações que te deixam pressionado. Quem nunca ficou pressionado para ganhar uma luta de jiu-jitsu? Quem nunca ficou pressionado para ganhar uma partida de ping-pong? E quem não ficou pressionado nos ensaios do Conexão Team? Ih, rapaz. Onde é que eu tô? E sabe qual é a pior pressão? Não é do ping-pong, não é do jiu-jitsu e muito menos a do ensaio. É do pecado, gurizada. Rebeca, você já teve namorado? Não, eu não tenho. Como assim? Esse ano eu já tive 2. Eu não faço esse tipo de coisa. Mas como faz pro adolescente vencer a pressão do pecado? Pastor, agora é com o senhor. Aqui tem muita pressão. É! Tô sentindo as meninas um pouco pressionadas, Paty. Pouquinho só dentro da panela de pressão da tia Paty. Mas o Pode Isso FTU não é pressão, pelo amor de Deus, é o melhor momento da semana, por isso eu convido você a pegar o link, espalhar geral, que a gente já começou o nosso episódio de hoje, claro, nesse mês de junho nós estamos falando sobre a pressão. Começamos semana passada falando sobre pressão de namorar, pressão de ser boca virgem, e a gente vai falar sobre isso porque nesse dia 15, o Bispo Renato Cardoso estará falando conosco no encontro Saindo da Pressão. Então, eu quero já que você entra aí nos comentários e fala pressão para que você está sofrendo. Estão te pressionando para quê? Estão te pressionando para fazer alguma coisa errada? Estão te pressionando para você fazer alguma coisa que você não quer fazer? Deixe lá nos comentários, a gente vai estar junto. O episódio de hoje está imperdível. Vocês sofrem pressão na escola? Sim, senhor. Pressão para quê? Pressão pra namorar, pra fazer o que as pessoas erradas, o que as pessoas do mundo fazem, né? Pra usar roupas curtas, pra fumar, já beber, essas coisas. Mas quem que faz essa pressão, Estela? Normalmente os colegas da escola, né? Que fazem com que a gente queira, assim, as pessoas que não estão preparadas espiritualmente queiram o mundo. Então eles chegam e ficam te criticando, ficam falando que você é bobinha. Qual é o tipo de conversa que eles jogam? Eu já ouvi que crente é muito bobinho, crente é muito falso, porque eles fingem ser uma coisa que não são, mas esses pessoas do mundo não entendem que a gente tem o que realmente é bom pra gente. Mas diz aí, alguma vez você caiu na pressão? Sim, senhor. Tá vendo? Estão aqui falando aqui que não sei o que, já caiu na pressão. Sim, senhor. Mas quem que te pressionou? Foi mais os meus amigos da escola, né? Me Ah. pressionaram a falar palavrão, que foi Que o que isso? eu fazia. Sim, senhor. E você falava palavrão Sim, senhor. pra parecer que você era o quê? Descolada, mais Pra forte? poder me enturmar com as pessoas, né? Pra poder me sentir aceita no mundo. Uhum. E você, Giovana, pressionada pra quê? Pra fazer tudo que é errado do mundo, né? Antes de me converter, pressionavam bastante pra namoro, pra beijar na boca, pra usar, né, roupas curtas, indevidas, até mesmo o uso do palavrão. Aham, mas como é que é isso? Leva outra roupa pra escola ou já vai com a roupa curta? Como é que é? Sim, senhor. Lá pegavam e falavam, né? Ofereciam roupas curtas, assim, né? A gente ia com uma roupa de uniforme e assim ofereciam, né? Esse eu não caí na pressão, mas teve a da pressão de bebidas. Ofereciam bebida. Sim, senhor. E aí a galera tá ali, não tá nem aí se tem diretor, se tem professor. Não estão nem aí. Ali a gente tá e eles querem que a gente seja descolado mesmo. E aí falava, bebe aí, você vai gostar. Sim, senhor. Falava. E você caía na pressão. Caía. Que é isso? As duas aqui, ó, caíram na pressão. Mas vamos ver se elas ficaram para trás ou se elas aprenderam com a pressão. E você de casa, hein? Tá sendo pressionado para quê? A verdade, Paty, é que o ambiente da escola piorou muito, né? A escola virou como o laboratório do anticristo. A gente vê claramente ali o experimentar, os desafios, a pressão, como elas estão contando aqui, sempre existiu.
Mas, ultimamente, parece que a prensa tá mais pesada. Vocês percebem isso? Tá piorando a cada ano? Tá piorando, com certeza, porque antes a gente era pressionado a fazer coisas bobas, às vezes dar um beijinho aqui, outro acolá, mas hoje em dia a gente é pressionado a ter relação sexual com a pessoa No mesmo. banheiro da escola. Sim, Isso é quase que normal já na escola. na escola isso já se tornou algo comum. E ninguém fica vigiando o banheiro? Não. Olha só. Talvez ficar alguém vigiando para quando vem alguém ele avisar, né? É, Meu Deus do céu. É triste. E a gente fica preocupado, por quê? Porque o adolescente, ele acha que tudo é brincadeira, ele acha que tudo é só diversão. Mas depois vem uma gravidez indesejada, vem uma doença, vem o sentimento de inferioridade, porque depois vem a realidade, né? Ali tá na hora do agito, parece muito emocionante, mas depois vem a rejeição, a traição. Sim, a consciência pesa. Mesmo a pessoa falando assim, tô nem aí, todo mundo faz. Não é bem assim não é bem como você escuta não. Quando a pessoa tá sozinha ali e ela para raciocinar, vem a dor. A dor vem para todo mundo. A consequência do pecado é essa, é a morte. E a alma começa ali a gritar. Então não adianta você querer falar assim, você é igual a todo mundo, tá todo mundo feliz, todo mundo leva de boa. Mentira. É a maquiagem que o diabo passa na situação. Querendo mostrar que é normal, querendo mostrar que não, agora eu consegui o que eu queria. Só que não. Mas assim, é descarado. A galera fala assim abertamente, não tá nem aí se a conversa vai espalhar, a pressão para ter relação sexual, a pressão para beber, a pressão para fumar cigarro eletrônico. É descarado assim, eles não estão nem aí se outros vão ouvir, vão dedurar? normalmente sim, porque tem vezes, eu já ouvi vezes de pessoas falando como foi a relação sexual delas na frente do professor e o professor não fez nada. Então, hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum isso. Meu Deus, tá vendo? E aí, claro, aí vem a violência, né? A gente vê caso aí como saiu semana passada a amiga que matou a outra por inveja. Porque perde o respeito, perde os limites, perde o senso de valor à vida, perde tudo. Porque a galera está sendo pressionada a fazer tudo, a experimentar de tudo. E aí é onde vem o sentimento depois de fracasso. Porque ele pensa assim, já estraguei a minha vida, eu já não sirvo para mais nada. Quando vocês começaram a aceitar essas pressões, como é que depois vocês chegavam em casa, diante dos pais, como é que você lidava com a consequência? Era uma vergonha, pastor, dentro da gente ali na hora, tipo, eu sou descolada e tudo mais, estou me aceitando, mas ali quando só estava a gente, né, a dor vinha, né, o vazio aparecia, né, e diante dos pais era uma vergonha, porque a gente fazia escondido e eles não sabiam. E aí tem que ficar fingindo, mentindo, né, escondendo. Sim, senhor. E aí até que te apresentaram o FTU. Sim, me apresentaram o FTU. Como é que você chegou no FTU? Na escola eu conheci uma garota que ela participava já do FTU. E aí, através disso, eu via nas redes sociais que ela interagia bastante com o FTU nas redes sociais, né? E aí eu pegava e via que o FTU da igreja dela tinha um semblante, os adolescentes, né? Tinham um semblante bastante iluminado, aquilo que eu não tinha. E um certo dia eu peguei e falei com ela, e o nome dela, né, Ana, eu peguei e falei, a gente pode, eu gostaria de ir na sua igreja. Eu vejo que você tem, né, posta as fotos e tal, e eu vejo que vocês têm um semblante diferente. E ela falou, bacana, vamos sim. E a gente pegou e marcou pra vir na FTU, domingo. Agora, além das fotos, das redes sociais, o comportamento dela na escola era diferente? Sim, senhora, diferente. Enquanto todos os adolescentes estavam lá, fofoca e meio essas coisas, ela ficava quieta. E eu via a diferença nela. Quer dizer, ela não estava ali só postando algo que ela não vivia. Não era uma falsidade, digamos assim, né? Não era só uma aparência que ela tinha. Ela vivia aquilo que ela falava. Sim, Legal. senhora. Então, você adolescente que é do FTU, você pode fazer a diferença na sua escola. Você pode falar com seus amigos, convidá-los para os encontros do FTU, você pode convidá-los para os eventos do FTU, porque muitas vezes eles estão ali fazendo muita coisa errada só para ser aceito, só para chamar atenção, para, como ela disse, para ser descolado. Mas aquilo ali, qual é a consequência, né? Qual é o bem? Qual é a parte que fica de verdade? Porque no momento ali parece muita diversão, tá todo mundo feliz, mas depois cada um tem que voltar para a sua realidade, né?
E aí é onde o adolescente se vê sozinho, vazio. E quem já está vivendo isso sabe muito bem o que eu estou falando. E como tudo é escondido, não pode nem pedir ajuda para os pais, né? Vai falar o quê para a mãe, né? Ó, mãe, tô bebendo lá na escola, fiquei com um menino, e olha, sabe, eu me sinto usada. Como é que vai falar? Né? A mãe pergunta, e até que tem que mentir porque que tá daquele jeito, né? Então você que tá desse jeito, a melhor coisa a você fazer agora é parar tudo de fazer coisa errada e pedir ajuda para o conselheiro do FTU. Nós não vamos julgar você, a gente não está aqui para fazer você se sentir mal, mas para ajudar você a sair de tudo isso. Porque tem adolescente hoje com crise de ansiedade, adolescente que se corta, adolescente que pensa até em tirar a própria vida, que tenta tirar a própria vida. Adolescente que tem uma vida toda pela frente, mas na mente dele ele pensa, não, para mim já acabou, para mim não tem mais jeito. Mas nós queremos ajudar. Então você que tem um amigo assim, traga ele no FTU. Todas as sextas-feiras nós temos o encontro FTU aqui no Templo de Salomão e também em todo o Brasil, onde houver uma igreja universal, ali ele vai ser ajudado, ele vai ser acompanhado e eu tenho certeza que ele vai seguir em frente e vai superar esse momento. Você disse que era pressionada a namorar. Sim, senhor. E aí? E aí que eu nasci na igreja, né? Então, pra mim, tudo era certo, até um ponto que eu comecei a olhar pro mundo e desejar aquilo. Quando eu comecei a desejar o mundo, foi quando as más amizades começaram a influenciar na minha vida. E elas começaram a falar, porque você namorar não é tão errado assim, você já tem idade suficiente pra isso. Quantos anos? Com 10 anos. Você já tem idade suficiente para isso. Chama o bombeiro lá que tá me dando um ataque do coração aqui. 10 anos, isso, por favor, tia Paty. 10 anos, 10 anos, você já tem idade para namorar. Não é tão errado assim. Não é tão errado assim. Entendi. E você concordou? Eu concordei. Ai, meu Deus, agora chama a ambulância já. Ai. Você concordou, dona? Sim, senhor. E aí, Estela? Acabou que Deixa eu beber água aqui, por favor. eu acabei aceitando, eu comecei a namorar com um garoto, só que eu sabia que aquilo era errado porque os meus pais são obreiros e eu sabia daquilo. Então eu me senti muito mal. Então eu não consegui ficar, porque a próxima vez que eu vi o garoto, eu tive que terminar com ele porque eu sabia. Porque na minha mente eu sabia, se eu morrer hoje, eu vou pro inferno. Com 10 anos. Com 10 anos. E a experiência deve ter sido uma beleza, né? O menino não escova o dente direito, mau hálito, chulezento, unha suja. É verdade. É difícil, Se fosse viu? só isso, né? Se fosse só isso. E aí você foi porque você gostava do menino ou porque tinha muita pressão pra você Foi namorar? por causa da pressão mesmo. Porque, assim, ele era o meu melhor amigo, então eu não via ele com esses olhos. Ele era um amigo meu. Só que como as minhas amigas me pressionavam, amizades tóxicas, me pressionavam a isso, eu acabei aceitando por elas. E aí, depois que deu errado? Ele veio falar comigo também. Na hora que eu fui falar com ele, ele veio falar comigo e falou, eu também não tava me sentindo bem, então é melhor mesmo. E aí, só que ao invés de eu mudar, eu só piorei. Aí você foi fazer o quê, bonitinha? Eu falava palavrão, eu não cheguei a namorar, eu não cheguei a beijar, mas eu cheguei a fazer coisas tipo, a olhar pra garotos de todas as formas possíveis. Eu já, tipo, eu me via tentando fazer o meu corpo ficar mais sensual. Isso aí, seus pais começaram a perceber? Não, senhor. Era tudo escondido? Era tudo escondido, porque só na escola eu me sentia livre pra fazer o que eu achava que era o melhor pra mim. Aham. E isso te levou a quê? Isso me levou a me sentir, todas as noites, eu me sentia mal, eu pedia perdão para Deus, mas no outro dia eu voltava a fazer tudo de novo. Então não era um arrependimento, era um remorso e um medo de ir pro inferno. Não era um arrependimento porque, não, eu fiz o que é errado e desagradou a Deus. Não, era por medo de ir pro inferno. E aí o adolescente, ele vai se tornando religioso, né? Ele aprende a fazer as coisas igual os fariseus, né? Você está assistindo a série Paulo? Sim, senhor. Você viu ali como é que eram os fariseus. Eles eram só de aparência. Se tivesse que matar, matava. Se tivesse que mentir, mentia, né? Se tivesse que inventar. E aí o adolescente, ele vê os pais obreiros e fala assim, não, eu não posso errar para não decepcionar meu pai, então eu vou fazer escondido. Em vez dele fazer o que é certo porque é certo, não, ele começa a dar um jeito de não decepcionar os pais. Houve algum momento que você pediu ajuda para sua mãe, para seu pai? Infelizmente não, pastor. Eu tive que... Quando eu acordei, foi porque uma pregação que o pastor falou, Deus não tem neto.
essa frase ficou na minha cabeça, porque ele falou assim, não importa se você é filho de obreiro, se você é filho, você pode ser filho do Bispo Macedo, mas se você não tá buscando a Deus, você também pode ir pro inferno. E aí foi aí que eu despertei, eu falei, não importa se os meus pais são da igreja ou não, o que importa é o que eu tô sendo. E aí você viu a necessidade de se voltar para Deus. Sim, senhor. Aí demorou a mudar? Não, senhor, eu mudei rapidinho. Foi decisão mesmo. Eu decidi e eu mudei. A decisão. A decisão muda tudo. Não é se você é bonzinho, se você é perfeitinho, não. É você ser decidido. Não, eu quero mudar. Eu preciso mudar. A gente começou aquela série na sexta-feira de quebra da maldição do pecado, porque é o pecado que abre a porta para a morte. É o pecado que traz a separação de Deus. É o pecado. Existem doenças hoje no mundo que são chamadas doença do pecado, como a AIDS, por exemplo. As doenças sexualmente transmissíveis, a própria medicina classifica elas como doenças do pecado, porque elas não existiriam se não houvesse o pecado. Se não houvesse esse erro constante na sociedade das pessoas pensarem o seguinte, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Você é livre para fazer o que você quer, mas lembre-se que você é escravo da consequência do que você escolheu. E você começou a colher consequências das suas escolhas. Sim, senhor. Eu já, na igreja, eu vesti uma máscara, como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse aquela garota sempre. Como se eu fosse aquela criança que nasceu na igreja e permaneceu. Só que aí isso me fez muito mal, porque todas as vezes alguém vinha me perguntar e eu falava que eu tinha o Espírito Santo. Mas dentro de mim, toda vez que eu falava que eu tinha o Espírito Santo, eu sabia, eu mentia, eu não tenho o Espírito Santo. Então isso me fez ficar muito mal. É muito triste ouvir um adolescente falar que tem o Espírito Santo, sabendo que está falando palavrão. Mas sabe o que é isso? Pressão também para ter o Espírito Santo. Né? Tá na igreja, o pai é obreiro, a mãe é obreira, né? Tá vendo ali testemunho. Aí para ficar bem também na fita, eu tenho o Espírito Santo. Mas a gente não pressiona para você ser perfeito, para você ter o Espírito Santo. Se eu pudesse, se eu tivesse o poder, eu entraria no teu sonho com um porrete desse tamanho para pegar você só de sonhar em namorar. Mas eu não posso. Então, no máximo que a gente pode fazer é ensinar o que é certo. Mas se eu pudesse... Giovana, se eu pudesse ir na sua escola lá com você, pondo roupinha curta, bebendo lá com os amigos, eu ia sobrar para fulano e para sultano. Mas a gente não pode. E se bater resolvesse, né? Deus mandava os anjos dele aqui. Pois é, Jesus falou isso pro governador. Falou, olha, se eu quisesse, eu podia mandar anjos aqui, legiões, né? Mas não é isso que vai fazer mudar. A gente não pode escolher por você, adolescente. Então, você que está sendo pressionado na escola, muita pressão o tempo todo, saiba que você pode, né? Toda panela de pressão tem o que ali em cima? Uma válvula que você levanta ela e faz pss, né? O pneu tem lá uma válvula também para tirar a pressão. Então, quando você fala, não aguento mais, e você pede ajuda, então essa pressão vai sair. Porque, no fundo, quem está por detrás orquestrando tudo isso é o mal. O mal para você se perder, o mal para você estragar a sua vida e depois você pensar, Deus não vai querer uma pessoa assim. E quando é que a pressão não faz mais efeito? Quando você você já foi aceito. Se você soubesse, nessas circunstâncias que vocês viveram assim, se vocês parassem e pensassem assim, Deus já me aceitou? Será que eu preciso de aceitação de turminha de escola? Será que realmente é necessário você ficar fazendo um monte de... desafios. Besteira, sabe? Erros. Pagando mico, pagando gorila, pagando tudo quanto é bicho, se tornando pior do que a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, você se torna pior, porque você está tendo conhecimento da verdade. Por mais que você não creia, você está ouvindo, é o que você está fazendo aí agora. Então, quando eu entendi, estou falando do meu lado aqui agora, porque eu também fiz muita besteira quando eu era adolescente para ser aceita. E em silêncio, né? Porque o pessoal hoje em dia ainda sai postando, né? Ainda sai ali se vangloriando. Olha o que eu fiz, olha as besteiras que eu fiz. Não, em silêncio aqui dentro eu sofri pra caramba por causa disso. Queria ser aceita, queria ser amada. E quando eu entendi o preço que o Senhor Jesus pagou para que eu fosse aceita, acabou. Nunca mais eu precisei fazer nada para agradar as pessoas, nunca mais, porque eu já sei, já fui aceita, já fui comprada
E olha como eu sou amada, como eu sou amada. Mas o Entenda adolescente isso. não enxerga Não isso. enxerga. Olha, ela tinha o pai e a mãe obreiros, mas ela não dava valor no que ela tinha. Ela sofria pelo que ela não tinha. O adolescente, ele fica ali, ele despreza o que ele tem, ele despreza o lar, ele despreza os pais, ele despreza a igreja, ele despreza o FTU, e ele sofre por causa de uma galera que só chama ele para o que é errado. Então ele fica lá, mas eu quero ser aceito, eu quero ser aceito. E aí, às vezes, quando você sai do 9º ano e vai pro 1º ano, muda os amigos tudo. Das férias pro próximo semestre, o cara já fala, não, agora eu já tenho outro amigo. Aí você fala, falsa, bandida, você me fez fazer o que eu fiz, agora não é minha amiga mais, né? Porque a amizade de escola termina rapidinho. Eu nem lembro mais. Olha, honestamente, eu não lembro o nome de um amigo meu de escola. Eu lembro. Você lembra? Lembro da Dominique, que queria fazer pacto de sangue. Nunca esqueci. Olha os amigos dela. Pois é. Mas eu saí correndo, Depois fica olha parecendo só. para todo mundo que eu que era baguncento na adolescência. Não. Eu que levo a fama. Falando assim, como eu não era muito de ter amiga, um dia chega a Dominique. Eu nunca esqueci, que ela era aquelas loira cacheada, assim, do olho bem azul grandão. Aí eu sentava sempre na primeira fila da escola. Era nerd. Aí chega a Dominique nova na escola. Aí ela senta do meu lado, ela olha, quer ser minha amiga? Falei assim, quero, isso em um dia, né? Então vamos fazer um pacto de sangue aqui. Ela furou o dedo, eu saí correndo. Ela era vampira, alguma coisa assim. Não sei onde ela foi. Ela disse que ia embora para Dinamarca. Talvez era um vampiro. É, né? bateu asa e voou. Já teve alguma amiga assim, esquisita também, que te chamou pra fazer coisa esquisita? Já. Mas você tinha de tudo, hein, Estela? Vou te contar, hein? Eu tinha uma amiga que ela falava que ela gostava muito de coisa de bruxo. E aí ela já falava pra mim, vamos lá, a gente vai conhecer sobre os bruxos, vamos pesquisar sobre os bruxos, vamos na biblioteca da escola, a gente descobrir sobre os bruxos mais famosos. E aí ela ficava me pedindo pra fazer coisas que os bruxos famosos faziam. Então foi bem... Pacto de sangue também. Não, pacto de sangue não chegou a esse ponto. Então, mas você na igreja, cresceu na igreja. Você não via lá os espíritos manifestados? Você não via lá as pessoas sofrendo com os espíritos malignos? E você não era capaz de dizer pra amiga, olha, isso aí vai fazer mal. Você não tinha capacidade de dizer não. Eu não tinha, porque eu dependia totalmente dela. Pra mim, ela era tudo. Hoje eu vejo que eu colocava ela como Deus na minha vida. Se alguma coisa acontecesse com ela, eu morria. Então, quando isso mudou, foi quando eu me converti. Que foi quando eu deixei de ser amiga dela, porque ela me afastava de Deus, né? É, e amigo que te separa de Deus, amigo que te faz mentir, amigo que faz você errar, não é teu amigo, não. Ele é teu inimigo, ele está fazendo mal a você. Então, abra os olhos, adolescente. Nós pedimos a galera para perguntar no Instagram sobre pressão. Vamos ler algumas perguntas aqui da galera sobre a pressão. Ó, a Isabela Santos comentou assim, me sinto pressionada a carregar responsabilidade de meus pais em relação a tudo. É verdade. Tem muito adolescente que às vezes ele pensa o seguinte, eu tenho que resolver os problemas dos meus pais. Não, você não tem que resolver os problemas dos seus pais. Você é adolescente, você é filho. O problema de casamento deles orienta eles a buscar a terapia do amor, pedir ajuda, assistir à escola do amor. Né? Às vezes a mãe e o pai, por imaturidade também, colocam uma carga sobre o adolescente. Ore pelos seus pais. Você pode fazer pelos seus pais 3 coisas. Você pode orar por eles, você pode não ser um problema para eles e você pode convidá-los para vir na igreja. Isso aí você já está fazendo um grande auxílio para eles, tá bom, Isabela? Mas não traga essa pressão para cima de você. E se eles estão colocando essa pressão, né? Às vezes os pais falam assim, porque na minha época era assim. É verdade, na época deles era assim, mas hoje é diferente. Então o adolescente ele tem que ter maturidade para saber entender a mãe e o pai, que às vezes o pai e a mãe, ele também acaba transferindo para o filho porque ele nunca aprendeu. Por isso que é legal você convidá-los para a terapia do amor. Só aproveitando aqui para esclarecer um ponto aí que você falou, não quero mais ser um problema para os meus pais. Não esconda nada dos seus pais, porque você pensa, vou ser um problema a mais naquilo que eles já têm. Provavelmente já aconteceu com vocês também. Então você já vê eles com problema financeiro ou problema no casamento, aí você fala assim, eu vou ser mais um problema se eu contar o que está acontecendo comigo. Não pense assim.
Porque os seus pais, eles precisam saber a verdade sobre você. Não esconda. Por exemplo, muitas vezes acontece casos de abuso, casos que a pessoa está sofrendo bullying na escola e ela fica guarda o segredo ali com medo. Não, vai ser uma carga a mais, a minha mãe não vai suportar isso. Não pense assim, tá? Converse com eles e se você vê assim, olha, meus pais infelizmente não vão na igreja, eles não conhecem a Deus, então fale com o conselheiro, fale com a esposa do pastor, fale com alguém, mas fale, não carregue isso com você sozinho. Você se trancar, você se fechar, você vai sofrer ainda mais, tá? Vamos a mais uma pergunta. A Maiara Jax. Ela diz, sim, o mais difícil é a pressão com piadinhas e assuntos impróprios na escola. Que assuntos impróprios são esses? Que piadinhas são essas? Geralmente de duplo sentido. Piadinhas com cunho sexual. Sim, senhor. Se fala muito de sexo na escola. Sim, na geração de hoje principalmente, pastor. A galera vê pornografia, mostra, Sim. chama as meninas para mostrar Na vídeo. escola, no caso, até os meninos, eles falam de uma forma clara. E, tipo assim, conhecendo já Cristo hoje, eu fico vendo e fico, meu Deus, isso é muito nojento. Por conta que é uma forma ali onde eles falam explícito, né? Aham, e sem nenhum pudor, né? Não respeita a si mesmo, não respeita Sim, as senhor. meninas. E no fundo é um molengão, né? Que não deve nem arrumar a cama. É um Zé Mané. É um Zé Mané, porque homem que é homem, ele respeita as mulheres. Por isso os meninos têm que aprender. Você não é homem porque você fala de sexo e trata a mulher como objeto, não. Você é homem quando você começa a aprender o respeito, respeito a si mesmo, respeito a elas, respeito, porque esse aí é o primeiro sinal de que você, de verdade, é um homem, tá bom? Ô Maiara, e você não é obrigada a ficar ouvindo todo o lixo que chega até você, não. Às vezes por isso, não, eu não quero que me ache esquisita, eu não quero que venha zoar com a minha cara. É melhor você ser chamada de esquisita do que ficar aí se contaminando, porque esse lixo acaba entrando. Pois é, a galera aqui do templo preparou um vídeo para falar sobre essa pressão de ser cristão na escola. Meu Deus, o crentinho já chegou. Essa Bíblia. Meu Deus. Vamos cabular. É melhor. Se ele caguetar, ele vai ver o cabelo na saída. Ele tá pensando que ele é quem? Meu Deus. Eu sou o Paulo, eu sofro pressão por causa da minha fé, mas eu não nego a minha fé. E vocês, quando vieram para o FTU, começaram a ser criticadas por ser do FTU? Sim, senhor. A gente era criticada principalmente a ser chamada de nerdola, porque agora que a gente conhece Jesus, a gente sabe que a escola é para aprender e não para nada mais. Então eu agora me dedico nos estudos. Nerdola? Nerdola. Então É nerd que ganha em dólar? Não sei. É melhor ser nerdola que burróloga, né? É muito melhor. E aí começaram a pegar no pé. Sim, senhor. E como é que você lida agora? Hoje eu não me importo mais, porque eu sei que por quem eu deveria ser aceita, eu já fui, que foi Jesus. Então eu já não me importo mais. Ah, e você? Como é que lida com a pressão, Giovana? Ah, eu lido através da oração, pastor. Você ora, Sim, meu Deus, me dá Senhor. paciência, que o Senhor me dê força, eu vou quebrar a cara de um. Às vezes fala que a gente parece as vó que vai pra igreja, né? Por conta que deveria ser descolado, né? Não ir pra igreja. É. Aí eu pego e falo pra Deus que pra ele ajudar, né? Os adolescentes que fazem esses tipos de comentários. E não adianta querer baixar o nível e bater boca, não adianta você querer discutir religião, porque é isso que eles querem. Na verdade, o que eles querem é mexer com vocês, né? Eles querem tirar vocês do sério. Ora, seja uma boa amiga, né? Você que é pressionado na escola por ser do FTU, seja um bom amigo, seja respeitoso, seja um bom aluno, seja um bom representante de Deus lá na sua escola. E aí a galera pode falar o que quiser, mas você não está dando motivos. O que você não pode é querer discutir, bater boca e tal, né? A gente já ouviu em escola, sai pra lá, Satanás, sai pra lá, filho do cão. Quer dizer, e o que você está sendo diferente, né? Tá xingando igual, é ou não é? Então, você tem que ser diferente, sai de perto, vai ler, leva o livro Fogo Cruzado, né? A gente está lançando agora o Fogo Cruzado 2, mostra aqui, produção, por favor. O livro Fogo Cruzado 2, vocês já leram?
Sim, senhor. O que vocês acharam da parte 2? Muito bom. Sério? Sim. Reveladora? Sim, com certeza. Melhor que o 1? Sim, senhor. Que isso? Melhor. Você de casa. Fogo Cruzado está chegando já em todo o Brasil, pelo arcacenter.com.br, mas vai chegar também no FTU de todo o Brasil. Leia o livro, leva o livro para a escola, faça um grupo de leitura lá na sua escola. Vai ser muito mais proveitoso que você ficar descendo o nível. Pega aqui, Fernando, ó. Vai ser muito mais proveitoso você fazer um clube de leitura, falar sobre a experiência de ler o livro Fogo Cruzado, que ficar lá no Fogo Cruzado com a galera. Né? Muito mais inteligente. Vai acabar, que tiro foi esse? E a gente viu na primeira parte do livro a pressão que a Susan sofria na escola, o Benny, e a gente acaba percebendo, você falou uma coisa, Estela, é tudo decisão. O pecado também é uma decisão, como deixá-lo é uma decisão. Sim, o pecado é uma decisão porque eu, por exemplo, eu sabia o que era certo e eu decidi fazer o que é errado. Então, quando você sabe o que é certo e você decide fazer o que é errado, o pecado também, consequentemente, é uma decisão. Vocês acharam o 2 melhor que o 1? Sim, senhora. E o 3 é melhor do que o 2. Melhor que os 2 primeiros. A tia Paty tá misteriosa, viu? Tia Paty tá misteriosa. Olha, pessoal, mas vocês podem vencer essa pressão. Sabe por quê? Porque a adolescência não dura a vida toda. Você tem que pensar na sua vida, nos seus estudos, na sua carreira profissional e, acima de tudo, você tem que pensar na sua eternidade. Você tem que pensar, poxa, eu não quero só ficar nessa vida não, eu quero subir de nível, eu quero estar com Deus um dia, eu quero me encontrar com Jesus. Mas sabe por que você não pensa nisso? Porque você não está olhando para o reino de Deus agora. Este é o mês do reino de Deus e o reino dos céus começa aqui na terra. Então aproveite. Nesse domingo agora, nós teremos um encontro muito especial com o Bispo Renato. Será o encontro Saindo da Pressão. Aqui em São Paulo, nós estaremos juntos aqui no Templo de Salomão. Vale a pena vocês virem, se preparem, se organizem, né? E o Bispo Renato vai estar com a gente aqui às 3 da tarde. A gente vai transmitir também aqui pelo canal para todo o Brasil. E vale a pena você investir nisso. Porque o adolescente que vem para o FTU, ele está um passinho à frente dos demais. Porque ele começa a ouvir coisas que lá fora a galera não escuta. Não, conselhos, orientações, né? Pelo contrário. Enquanto todo mundo lá fora parece... Sabe, já ouviu aquelas músicas de pancadão? Sim. Já, de funk. Na escola também tem, né? Infelizmente. É isso. Enquanto eles estão lá, escutando o tempo todo. Imagina você escutando funk o tempo todo. Aquela batida na sua cabeça, aquele monte de palavras sujas. É isso que o mundo te dá. E a gente aqui está do lado, com aquele violino, falando para você, mostrando o caminho. A gente também está dando um alerta de que tudo isso que você hoje considera muito importante, igual a Estela tinha amiga, que ela morreria se a amiga acontecesse alguma coisa com a amiga, ela morreria. Olha só. Olha enquanto só a amiga não morreria por ela, não. Pois é, e o Senhor Jesus morreu por você. Olha só isso, olha a diferença. E essa é a prova que Jesus nos aceita. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. É o versículo chave de toda a Bíblia. Se você falar assim, qual é o principal versículo da Bíblia inteira? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é uma questão de merecer, é uma questão de crer. E creia. Creia no Senhor Jesus. Busque a vida verdadeira. Você pode conhecer o que é de verdade uma vida quando você receba o reino de Deus, receba o Senhor Jesus. E quando eu falo crer, não é só eu dizer, eu creio em Jesus. Isso aí o diabo também crê. Quando eu falo creio, é porque eu entrego. Quando eu me entrego, eu não estou nem aí para pressão. Pode pressionar do que tanto que for. Pode colocar lá embaixo da pedra, lá te esmagar. Você não vai deixar o mundo te influenciar. E ninguém está sendo pressionado como Jesus sofreu. Jesus foi apedrejado, Jesus sofreu açoite, Jesus foi traspassado, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. E nem assim ele negou. Então não vem falar de pressão com Deus, não. Ai, meu Deus, porque é muito difícil. Ele vai falar, você não sabe o que eu suportei por você.
Você não sabe o que eu aguentei por você. Então, busca o Senhor Jesus. Aqui nessa sexta-feira no Templo de Salomão, às 8 da noite, nós teremos a Escola de Discípulos a partir das 6h30 da noite. E no final de semana, nós teremos esse grande encontro com o Bispo Renato Cardoso, saindo da pressão. Vamos vencer, vamos passar. Você vai chegar lá. Você vai chegar um dia igual a gente, assim. Jovens, bonitos, bem casados e podendo falar que a gente venceu a pressão. Queria agradecer vocês por virem aqui no Pode Isso FTU. Deus abençoe lá os adolescentes do ABC, amém, tá? E que vocês sigam crescendo com Deus, amadurecendo, para vocês fazerem a diferença. Tá ligado, pastor? Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Pessoal, a gente vai chegando ao nosso final de hoje, o episódio vai ficar aí no canal, você pode assistir novamente, compartilhar, você que chegou já tinha começado, compartilha, assista do princípio ao fim e semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estar aqui de volta com mais um Pode Isso FTU, que é o podcast do Força Team Universal, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço, Tchau, até a próxima, tchau, tchau.
Tchau.